Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 109, eu quis fazer mais esse vídeo para finalizar esse tema que é utilidade das evocações particulares, porque ficou um pedacinho muito pequeno, mas com um conteúdo muito importante que não podíamos assim passar por cima e sem comentar. Então é lógico que esse tema vai gerar 3 vídeos, já gravamos 2, mais 3, e depois o próximo tema será questões sobre as evocações. Então, Livro dos Médiuns, capítulo 25, vídeo 109. Então aqui nós paramos mais abaixo, mas eu vou voltar aqui um pedacinho. Então, a evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem, olha só para você ver, a evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores. Só que é aquilo que já dissemos. Estar em contato com algo, você tem que ter conhecimento de algo. Porque você não pode fazer parte de uma equipe se você não tem conhecimento do que ali acontece. Então, por exemplo, nós damos aqui esse exemplo sempre. O médico, se ele não frequenta 6 anos de faculdade, 2, 3 anos de residência, ele não tem condições de prescrever uma medicação. E isso em todas as áreas. Não adianta a pessoa querer meter o bedelho onde ele não tem conhecimento, que não adianta. Então, a evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com os espíritos sofredores. Agora, a pessoa tem que ter conhecimento da doutrina dos espíritos seriamente para ele estar em contato com os espíritos sofredores. Porque esse contato existe, de certa forma, para que ele leve ao conhecimento do espírito sofredor um pouco de alívio, e também o espírito sofredor transmita a ele e a todos os observadores mensagens positivas. Mensagens positivas. Nós temos que entender, por mais lamentável que seja, até mesmo em meio a uma guerra, quantas bênçãos de Deus há em meio a uma guerra de um país contra o outro. A primeira bênção é a oportunidade do resgate de certas dívidas que ficou ali nos compartimentos da contabilidade divina para trás.
Então, olha só para você ver. A invocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com os espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar. Que podemos aliviar. Olha só para você ver que complicação no final dessa mensagem agora. Que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar. Então, você acha que Allan Kardec aqui ele está se dirigindo aos pseudos espíritas ou ele está se dirigindo aos verdadeiros espíritas? Porque essa responsabilidade aqui é de todos, mas os únicos que possuem capacidade, condições de aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar desses espíritos é só os espíritas verdadeiramente espírita. Você entendeu? Que podemos aliviar, cujo adiantamento podemos facilitar. Se o indivíduo ele frequenta uma casa espírita meia boca, eu sou fácil de me identificar, né? Tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo identificar você, Fernando. Mas tem uma diferença muito grande. Fernando não usa esses termos de jeito nenhum. Vó também, muito menos. Mas tem hora que é preciso, né? Eu penso comigo que vó, Fernando, às vezes é meio... Falar baixinho aqui é meio fresco. Eles não... Tem hora que eles... Não é que eles mentem, mas eles omitem. Eles não falam. Então, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar. Então, como você vai aliviar a dor em alguém? Como você vai aliviar a dor de certas pessoas se você não tem conhecimento de causa? Porque não basta você providenciar um comprimidinho para o efeito. Você tem que ir à causa. Agora, se você não tem conhecimento de causa, muito menos você vai conseguir contribuir no efeito. E muito menos você vai conseguir auxiliar aquele ser, facilitando o seu progresso. Você não vai conseguir proporcionar a ele meios e condições onde ele saia esclarecido, amparado, instruído, porque você não tem conhecimento. Então não é brincadeira. Nós temos visto muitas pessoas sem conhecimento nenhum, sem conhecimento algum do espiritismo. Tentando, de certa forma, assim, vamos dizer, ajudar o próximo. Mas as pessoas, elas sofrem porque elas não conhecem nem a si próprias. São pessoas que vivem 24 horas
perturbadas, obsidiadas, sendo torturadas. Torturadas, no sentido que eu quero dizer, por desejos, torturadas por sentimentos apócrifos, por sentimentos de prostituição, por sentimentos de centenas de outros vícios. Então, como proporcionar às pessoas que batem ali em busca de um amparo, de um socorro, de um auxílio, se o próprio intermediário ali, ele está capengando? Então é preciso tomar muito cuidado com isso. Então olha só para você ver, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Então, como facilitar por meio de bons conselhos se a pessoa não conhece nem a si mesma? Se a pessoa não tem o hábito dos cursos, do estudo, das obras básicas da doutrina dos espíritos, porque não venham querer me convencer que se conquista conhecimento da doutrina dos espíritos através de romances, que não. A ciência da doutrina dos espíritos, a ciência do espiritismo encontra-se nas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Encontram-se no livro Obras Póstumas, encontram-se nos 12 fascículos da revista Espírita, encontram-se nos 30% das obras de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, de Divaldo Pereira Franco, Leon Denis, Gabriel Delanne, Camilo Flammarion. A ciência, a filosofia e também a religião, por último. O resto é romanceadas, que a gente respeita, mas não é espiritismo. Então, por meio de bons conselhos, como que você vai aconselhar alguém se você vive numa vida totalmente desregrada? Uma vida de prostituição, de promiscuidade, sexolatria, toxicomania, bebidas, vícios e mais vícios. Como que você vai orientar alguém? É preciso ter moral. É preciso mudança de comportamento, de atitude, de hábito. Não exige-se perfeição, mas é da responsabilidade de todo aquele que adentra a doutrina dos espíritos, hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Ou diga-me que não está certo. Todos, pois nos podemos tornar úteis. Todos nos podemos tornar úteis. Ao mesmo tempo que nos instruímos. Tá vendo só? Então, todos esses promíscuos podem se tornar úteis
desde que opta pelas instruções, pela autoevangelização. Então é preciso se instruir para depois instruir. Eu tenho que me evangelizar para depois eu evangelizar. Eu tenho que me amar para depois eu ensinar o outro como amar. Eu tenho que me respeitar para depois eu ensinar o outro como se respeitar. E assim por diante. Eu vou ensinar o outro a se amar, a se gostar, a se respeitar, se depois, uma hora depois, eu sou visto dentro de um bar tomando uma cachaçinha? Nada contra. Você entendeu? Mas então não me diga que você é espírita. Porque é um tal das pessoas colocar lá na frente da casa espírita nomes de celebridades, nomes de mártires do espiritismo. Mártires do espiritismo. Escrevem lá os nomes de tudo quanto é mártires do espiritismo. E por que não mártires do cristianismo também? Já que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Tá vendo como que a gente tem que raciocinar? Então escreve esses nomes todos. Mas a hora que você entra lá dentro daquela casa, tem de tudo. Menos espiritismo. Então não é espiritismo. É uma lavagem. É aquele prato do dia, né? Feijoada. Isso não é espiritismo. Isso é misticismo. Escreva lá na frente da casa. Centro Místico Allan Kardec. Pode escrever, não tem problema. Desde que você escreva lá, ó, Centro Místico Allan Kardec, você pode escrever. Centro Místico Bittencourt Sampaio. Pode escrever. Centro Místico Joana d'Arc. Centro Místico André Luiz. Pode escrever. Centro Místico Bezerra de Menezes. Centro Místico Eurípides Barçanu. Pode escrever. Eu não sei se você está conseguindo entender. Desde que a pessoa escreva Centro Místico, ele pode escrever o nome que ele quiser depois. Mas Centro Espírita Joana d'Arc, Centro Espírita Leon Denis, e lá dentro os trabalhos místicos, pode enganar quem quiser, mas a mim não me engana. E enquanto vivo no corpo físico, vou bater nessa tecla. Que me odeiem. Eu não estou à procura aqui de quem me ame, não. Eu estou aqui transmitindo uma pessoa para aqueles observadores, aqueles que quiserem aprender. Só que é o seguinte, não creia em mim, não acredite no que eu estou dizendo. Estude. Porque o dia que você acreditar em mim,
você já está contra os desígnios das leis divinas. Estude. Porque o que nós estamos dizendo aqui é a luz da doutrina dos espíritos. Então, olha só para você ver. Podemos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos. Oxe, mudei para Bahia agora de novo. Oxe, Kardec, mas é lógico aí. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos. E quantos milhões? Eu tenho dito aqui, eu estou dizendo isso aqui, que 99,9% dos que se dizem espírita e que vai à casa espírita, vão à casa espírita com esse interesse. Apenas vem a nós. Não procura o espiritismo para auto se evangelizar. Procura o espiritismo para receber. É uma troca. Eu vou fazer isso aqui no centro, tal, mas você está vendo aí que eu tô em, merecimento, né? Se vocês quiserem facilitar as coisas aí para mim, facilita, porque eu já, como se diz assim, eu já fiz muitas benfeitorias na casa espírita, aqui onde eu frequento. Então, significa que eu estou no ágil. Eu estou no ágil. Né? Então, é da prova de orgulho aquele que deixa de estender a mão em socorro. Kardec é sábio, né? Dos sofredores, aqui está do outro termo, não usa esse termo aqui não. De que lhe serve obter delas comunicações de espírito de escola, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e do outro? Então o que adianta? Mas é o que eu estou dizendo aqui, nós estamos dizendo, né, vó? Eu falo eu estou, ela fala assim, nós. Então tá. Obedece quem tem juízo, né? Fala quem tem sabedoria e obedece quem tem juízo. Que vai eu bater de frente com esse pessoal, né? Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? Olha só. Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? Aí, no bom sentido, usando a psicologia, que seria dos pobres doentes se os médicos, se os enfermeiros, né, se recusassem a lhes tocar as chagas? O que seria dos doentes, dos necessitados, dos enfermos, se os médicos e se os enfermeiros recusassem assisti-los? Então é preciso discernimento. É preciso separar o joio do trigo. É preciso deixar de lado esse orgulho, esse desejo do auto-benefício. Só eu me beneficio. Só eu que me beneficio de tudo aquilo. Não. Isso é ser egoísta. Nós temos que nos instruir. Nós temos que buscar, auxiliar. Porque se nós não nos instruímos, como instruir? Como auxiliar aqueles que os benfeitores ali levam a casa?
Mas é aquilo que nós já dissemos em outros vídeos, né? Os benfeitores espirituais só levam às casas espíritas espíritos necessitados, sofredores, doentes, necessitados mesmo, nas casas espíritas sérias. Nas casas espíritas que não são sérias, os benfeitores não levam espíritos sofredores e necessitados, não. A começar que os diretores espirituais dessas casas espíritas que não são sérias são todos mistificadores, são todos charlatões, são todos antagonistas, hipócritas, tanto quanto os encarnados. Gente, se nós sabemos que podemos fazer o certo, por que optar pelo errado? Fica aí essa pergunta, né? Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser 282, questões sobre as evocações.